escolhemos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Que os que nos acompanham possam abrir aí a sua escritura. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vã contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, irmãos, aqui, na introdução da carta que ele faz a Timóteo, que nós sabemos que foi o seu discípulo, né, principal, ele pede que Timóteo alerte a igreja a respeito de falsas doutrinas. Ele diz, olha, só existe uma doutrina a ser ensinada. Ele chama essa doutrina de Evangelho da Glória de Deus. Evangelho da Glória de Deus. É bom que nós estejamos bastante atentos a tudo aquilo que Paulo escreve a respeito da fé, porque ele foi o fundador da igreja cristã, não há outro. Não foi Jesus que fundou a igreja, foi o apóstolo Paulo. E se nós somos cristãos, nós nascemos desse ramo. As nossas igrejas cristãs, elas precisam se fundamentar neste alicerce. Nós não podemos esquecer disso. E por esquecer destas coisas, ou por não saberem, as pessoas fazem uma grande confusão, misturando as coisas velhas com as coisas novas. Para os crentes, de uma maneira geral, eles acham que tudo que está na Bíblia é para ser seguido. E não é verdade. Eles dizem, não, mas a palavra de Deus é a Bíblia. Não, aqui na Bíblia está a palavra de Deus, que foi ensinada aos povos ligados ao nosso Deus, aos povos antigos, ao povo dele. E essa palavra que foi ensinada, ela foi revelada de tempos em tempo. Em cada tempo o Senhor falou de uma maneira ao seu povo. E sempre o povo dele, ele dizia que enviaria o Senhor. O Senhor veio para mudar tudo aquilo que havia até então sido colocado. Jesus, ele é diferente de todos os profetas. Ele veio coroado com um propósito e revestido de um espírito que nenhum outro profeta teve. Cada um tem o seu valor e a sua importância no grande edifício da fé. Mas nós precisamos partir de Jesus para cá. A igreja precisa se fundamentar nos seus alicerces, eles precisam estar fundamentados nos ensinamentos apostólicos. Apostólicos, nós estamos falando dos apóstolos, né? Paulo, Pedro e João. O que é falsa doutrina? São as doutrinas envolvidas com a lei.
Ele diz aqui que há pessoas que são mestres, que se envolvem em discussões intermináveis e que isso não produz edificação. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós vamos ficar discutindo por causa de palavras, e nós sabemos que o evangelho é muito simples. Ora, se você não entende uma passagem, você salta e vai procurar uma outra passagem fundamentada naquilo que Deus quer que nós façamos, que é viver uns com os outros em amor, em cuidado, perseverando na fé, juntos superando as dificuldades, conforme Ele tem instruído a igreja. Então, os mandamentos, qual que é a finalidade dele? Versículo 5, ele diz assim: o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Todas essas coisas que foram feitas no passado tinham como objetivo produzir um coração puro em nós, um coração limpo, sincero, uma consciência tranquila. E isso só pode ser conseguido através de Jesus. Antes de Jesus não se conseguia ter essa consciência em paz. As ofertas, os sacrifícios não produziam uma consciência tranquila. Essa consciência só pode estar em paz se ela estiver sob a tutela de Jesus. Eu tenho visto pecadores que ficam atormentados na igreja porque eles percebem que sempre viveram em engano e gostariam de não ter cometido esses pecados que cometeram. Bom, o ideal seria em que a pessoa passasse a vida dela toda sem cometer os tais pecados. Mas quem os cometeu sabe muito bem que eles têm um papel importante na nossa vida, porque mostra a nossa verdadeira natureza, não é? É bem possível que todos passem por esse caminho, uns transgredindo de uma forma, outros transgredindo de outra, até que nós conheçamos a Jesus e por Ele nós paramos de cometer desatinos e transgressões, por Cristo, porque Ele nos dá essas condições. Mas estando com Ele, nós passaremos toda a nossa vida combatendo contra o espírito do mundo, e o espírito do mundo ainda está no mundo até que venha o juízo. E ele, ao perceber que nós nos livramos dele, ele vai ficar atrás de nós, cercando a nossa vida e tentando nos arrastar novamente para aquela vida que nós tínhamos. Mas se nós formos verdadeiros, Jesus é fiel, e Ele não deixará que de modo algum a gente volte a ter uma consciência impura, um coração que não é sincero. Tá bem? Então nós temos que ver assim toda a instrução da Escritura como um esforço feito pelos antigos, pelos profetas, pelo Espírito Santo, pelo Senhor, para no devido tempo nos revelar a forma de encontrar esse coração puro e essa consciência tranquila, que se traduz por uma fé não fingida, uma fé sincera, não é? Eu acho que quando nós descobrimos o nosso pecado e como nós vivemos de maneira errada durante muito tempo, eu acho que isso precisa fazer bem para nós e não fazer mal. Algumas pessoas, elas entram em desequilíbrio quando percebem que tinham uma vida insana. Ora, mas nós somos insanos, só com Jesus nós somos sãos. Se conseguimos chegar nessa santidade e ela for verdadeira, o que importa as coisas que nós fizemos? Servem só de alerta para mostrar a nós a nossa verdadeira natureza. Mas daqui para frente, o que Ele vai produzir em nós é o quê? Uma consciência tranquila. Você não tem o que esconder das pessoas, você sabe dos teus erros. Isso é uma marca nossa, e Jesus é que faz a diferença, né? Então todo o trabalho da Escritura, todo o trabalho apostólico, profético, ele foi, é e deve ser para criar no homem um coração puro e uma consciência tranquila, e uma fé não fingida. Ele diz aqui no versículo, né? Alguns se desviaram desse caminho, versículo 6. Algumas pessoas se desviaram desse propósito. Para a gente não se confundir, preste atenção. A finalidade de tudo o que está escrito na Escritura é criar no homem um coração puro, consciência tranquila e uma fé verdadeira. Essa é a regra fundamental. Fugiu disso, você está escapando do caminho. Eu vou na igreja para uma outra coisa, então você já está perdido, não está no caminho.
nós temos que receber esta consciência pura, esse coração singelo, destituído de maldade, não é? Destituído de maldade, de desejo de fazer o mal, de desejo de se vingar, de querer ser melhor do que o outro. Nós somos o que somos. O que é importante nós sermos para Deus, não é sermos para as pessoas, né? Nós temos que ser alguma coisa para Deus, não é para o mundo. O mundo, daqui a pouco o seu juízo chega e acabou, né? Todas as coisas que ele tinha como importante, elas vão se perder. Então, se você se desviar desse caminho, você poderá se perder. Algumas pessoas se perderam, se entregando aí a contendas e desentendimentos. A lei, para que serve a lei? O apóstolo diz que ela não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Aí ele discorre aqui sobre todos os tipos de pecadores, né? Mas como que é isso? Se ele fala que a lei não é feita para o justo, então em que o justo se fundamenta para viver? Se a lei não é feita para ele, ele se fundamenta no amor. Olha a diferença. Lá em Moisés e no Velho Testamento, você tinha que obedecer às leis. Tudo aquilo que estava escrito era para ser obedecido. No Novo Testamento é diferente, não tem lei escrita para você obedecer. Só existe um mandamento, que é o mandamento do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Fazendo isso, estou desprezando a lei? Não, fazendo isso, a lei se estabelece naturalmente na sua vida. Quando você vive em amor, você observa os mandamentos sem se preocupar com ele. Percebe? Porque quem ama não deixa de considerar Deus sobre todas as coisas, não entra pelo caminho da idolatria, da adoração dos ídolos mortos, não adultera, não vai trair a mulher, não vai trair o esposo, não vai roubar, não vai matar, não vai se corroer de inveja. Todas essas coisas naturalmente são postas na vida da pessoa pela prática do amor sacrificial, hein? Olha lá, vai lá em 1 Coríntios 13 para saber qual é o amor do cristão. Então a lei, ela é feita para quem está fora do amor. A lei é feita para governar a vida dos injustos e não dos justos. Olha que engano é isso, né? Quantas igrejas têm as suas leis, suas regras, suas normas, até nas mínimas coisas, achando que estão fazendo bem. Eles não têm má intenção, não que eles sejam mal intencionados, mas eles estão fazendo aquilo que se fazia antes de Cristo. Como é que você vai impedir alguém de fazer alguma coisa, meu irmão, em nome de Jesus? Não é? As pessoas, espera-se que nessa comunhão com o Espírito Santo de Deus, elas naturalmente sejam pessoas sensatas. Elas sabem o que devem fazer, não precisa que alguém diga. O Espírito Santo ensina. Ele é o grande professor de todos nós. Paulo conclui aqui o seu pensamento. Nós vamos só fazer a leitura. Eu dou graças ao que me tem confortado, que é Jesus Cristo, meu Salvador, porque Ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo pudesse mostrar toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja dada honra e glória para todo o sempre. Amém. Então Paulo se coloca aqui como um dos principais pecadores da igreja, e disse que Deus assim mesmo achou por bem que ele pudesse ser colocado como ministro do Evangelho. Então nós precisamos compreender direitinho
a mensagem apostólica, para saber que se nós somos cristãos, se a nossa igreja é cristã, e se nós somos evangélicos, nós precisamos nos atentar para o evangelho, e não para as coisas velhas. Evitemos misturar aquilo que foi com aquilo que é, para que o coração dos irmãos e os nossos corações não sejam confundidos. Pastor. Aqui no versículo 5, o apóstolo diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando ele diz o fim, ele está dizendo o objetivo. O objetivo maior é o amor, uma boa consciência e um coração puro. Antes ele tinha dito: se afaste das vãs discussões. Isso é antigo, hein? É muito antigo. E atravessou os séculos e está nos nossos dias. Discussões que não levam a nada, questões humanas. Importante estudar, importante conhecer, ninguém está dizendo o contrário, mas quando entra no campo da discussão infundada e que não prioriza o objetivo, aí torna-se desnecessário, porque o objetivo maior é este coração. E para entendermos este espírito e vivermos esta natureza, não precisa de estudos, de discussões, de mostrarmos o nosso conhecimento, porque a profundidade das coisas estão nas coisas simples da vida. É isso que nos quis ensinar o nosso Senhor Jesus. E a igreja não deve se ocupar das questões da lei, do ensino, de apontar o dedo, mostrar, porque no versículo 14, o profeta diz: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Essa palavra, ela precisa ficar impregnada na nossa alma. Esse superabundou a graça do Senhor. Porque nós vamos à igreja para promover discussões e aprender caminhos e saber, preocupados, o que devo e não devo fazer. E muitas vezes não faço, mas a minha alma deseja tanto fazer, irmãos. E pelo fato de eu não fazer uma coisa que a lei desaprova, eu fico satisfeito, mas vou morrer e ir para o inferno, porque eu só não fiz, mas a minha alma queria fazer. Nós temos que fazer uso daquilo que o Senhor nos deu, pode nos dar, que é a comunhão com o Espírito de Deus. Superabundar em graça, em amor, preocupados com as questões menores, deixamos de lado isso que pode vir superabundar em nós. A igreja fala pouco de amor, pouco de alegria, pouco de esperança. Por que fazemos tal afirmativa que a igreja fala pouco de segurança, de esperança, de certeza e fé? Porque a igreja vive como os homens do mundo, exatamente igual. Os homens da igreja querem garantir os mesmos lugares do mundo, querem terem as mesmas profissões. A tal profissão me garante a aposentadoria. Como se pudéssemos desprezar aquilo que o Senhor diz: eu estou do teu lado,
cuidando de cada instante da tua vida, de cada passo da tua vida. E você me deixa a igreja verdadeira para se ocupar das coisas humanas, viagens. Por quê? Porque não crê na palavra daquele que disse: eu estou do teu lado, cuidando de você, da tua alma e da tua eternidade, irmãos. E nós aqui, presos e preocupados com as querelas, as questões menores e pequenas da vida, e nos afundando ao atoleiro, sem saber. Aí não temos um coração para falar que Jesus é o Salvador, porque quando falamos de Cristo, a nossa palavra não tem força, ela não encontra sustentação, porque o mesmo que fala de Cristo, vive as coisas humanas. Como disse a palavra, viveremos daqui para frente pela fé em Cristo. Saibamos disso e olhemos com a gravidade tal, para que o Senhor definitivamente venha nos abençoar. Amém. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por esta manhã, pela palavra que nos foi oferecida. Ó Senhor, obrigado porque nós temos este dia, onde podemos refletir, ouvir a sua palavra, ter certeza de que o Senhor está do nosso lado, não pela palavra proferida pelos oradores, pastores, mas porque o teu Espírito esteve aqui e nos garantiu isso, porque muitos falam e não convencem, muitos falam e sequer vivem, porque nem eles têm certeza, mas nós sabemos que o Senhor esteve aqui abençoando a igreja. Por isso somos gratos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, que esta palavra verdadeira, de luz, de liberdade, de esclarecimento, superabunde, Senhor, nos corações, não só da igreja pequena e restrita que está aqui, física, mas a igreja verdadeira, a tua igreja, Senhor, onde muitos estão ligados pela despertar e também envolvidos com o Espírito Santo de Deus. Que todos sejam abençoados. Sabemos que muitos estão preocupados com os dias, com o comer, com o beber, com o vestir. Dê-lhes o necessário. Cure as enfermidades. Ajude a todos pelo teu amor e misericórdia. Amém.